No episódio de hoje tem NFT para patentes, a rede de rastreabilidade da Renault e uma rede de blockchain neutra em carbono. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado. Depois de algumas semanas sem a gente falar sobre o NFT, eu volto aqui para vocês com uma notícia bastante interessante do ponto de vista de aplicação corporativa, por assim dizer, utilizando os tais Non-Fungible Tokens, os NFTs. A plataforma de registro de patentes IPWE, né, no inglês, fez uma parceria com a IBM para lançar uma ferramenta de registro de patentes baseadas na plataforma de blockchain da IBM, configurada para registros em tokens não fungíveis ou NFT. A tecnologia de registro digital do NFT vai permitir que os casos de patente que são gerenciados através dessa plataforma seja registrado então em uma NFT específica, né, com metadados que descrevem aí quem é ou quem são os proprietários dessa propriedade intelectual dentro desse tipo de token. A ideia aqui é que vai ser muito mais fácil licenciar, comercializar e até fazer negócios secundários com as patentes através desse tipo de ferramenta. A patente é um ativo intangível, né, em que as empresas ou as pessoas individuais registram a propriedade intelectual sobre uma invenção, e o processo é um processo burocrático, mas é um processo também que não permite esse mercado adicional onde a representação da patente numa NFT vai permitir que novos donos, né, obtenham essas patentes através do consumo desses NFTs, através dessas autenticações ou dessas transações autenticadas, né, validadas através dessa solução baseada em blockchain. Obviamente, a originação disso ainda passa pelo processo, né, de verificação do ineditismo da patente, que por si só é um processo bastante demorado e detalhado, mas a ideia aqui dessa solução é que ele está desenhado para transformar esse tipo de ativo realmente em um ativo, vou chamar tradável, né, aumentando a transparência, aumentando o engajamento e até para fomentar inovação, né? Existe muito mistério no processo de patentes, o business case para patentes ele não é exatamente muito claro, e agora com o NFT talvez fique mais fácil de precificar e até de criar um mercado secundário para esse tipo de ativo. Segundo o artigo, essa plataforma vai estar hospedada dentro da cloud, né, da nuvem da IBM, e também vai usar a plataforma de blockchain disponível dentro desse provedor, né? Além de blockchain, que a IPWE vem trabalhando aí com a ajuda da IBM, também existem outros tipos de trabalhos sendo feitos em parceria, em que incluem aí também inteligência artificial e outras tecnologias disponíveis. O planejamento é que os testes comecem em breve e a solução comercial deve estar disponível a partir do último trimestre desse ano. A ideia é atrair as instituições financeiras, seguradoras e outros agentes, né, outros atores do mercado de patente
Muito interessante esse uso e eu fico aqui imaginando quantos outros usos corporativos para o NFT a gente vai ver nos próximos meses. E da novidade dos NFTs a gente passa para o que a gente aqui já considera um caso de uso clássico, que é o caso de uso de rastreabilidade, mas a novidade aqui é que agora a Renault está trabalhando para integrar a solução de blockchain chamada Xseed, uma iniciativa aí que meio que horizontaliza a cadeia de produção num primeiro momento na fábrica em Palência, onde junto com diversos consultores e outras firmas fornecedoras firmaram aí uma colaboração para desenhar essa rede que vai mapear milhares de peças, né, dos veículos que são feitos nessa fábrica em Palência, né? E essa implementação vem em decorrência de pilotos que foram feitos na França e na Turquia e agora em Palência, na Espanha. E interessantemente, a ideia aqui, né, depois de implementado, é que cada peça de cada veículo seja rastreada para que na montagem do veículo nessa planta em Palência isso seja totalmente rastreado de maneira integrada em tempo real, para que cada carro saiba onde está cada peça a cada momento do processo fabril e depois com o carro, né, em venda, em funcionamento, etc., possa ter uma rastreabilidade maior na eventualidade de um recall ou de uma manutenção preventiva ou não. Interessantemente, o termo recall foi um dos principais termos discutidos em fóruns de rastreabilidade de alimentos, porque o processo de recall de alimentos é um dos processos mais caros e mais pesados do ponto de vista regulatório, né, de observância regulatória no espaço alimentar, e ele é derivado, né, do termo recall também da indústria automobilística. Então é interessante ver a indústria automobilística nesse momento se alinhando aí em termos de conceitos e especialmente aí em relação à parte de rastreabilidade, né, junto com o uso do blockchain. Esse blockchain Xseed é um projeto do grupo Renault e vai horizontalizar toda a cadeia de produção. Então é interessante. Já vimos casos similares, né, de rastreabilidade também para a indústria da construção civil, onde os diferentes BIMs são integrados para que haja a prova de entrega e a prova de completude do trabalho. Aqui a Renault vai levar mais ou menos na mesma direção, só que no caso aqui os ativos são as peças que depois compõem um ativo maior, que é o veículo, ou os veículos que vão ser produzidos nessa planta em Palência, já como um projeto piloto, já não mais prova de conceito. Bom, interessante ver isso de maneira real agora. Esse era um caso de uso ainda em estudo, em prova de conceito, muito discutido nos diferentes fóruns de rastreabilidade, e ver que isso está indo para produção, já com um caso real na Espanha, é muito interessante. Obviamente, isso abre espaço, por exemplo, para outras derivações, né? Quando a gente fala em tokenização, e pode ser que novos modelos financeiros e comerciais sejam derivados agora que todo o processo fabril está em blockchain, como nesse caso da Renault. Vamos ver que desdobramentos em termos de tokenização isso permite para novos modelos financeiros aí de aquisição ou leasing ou qualquer que seja o tipo de modelagem financeira ao redor da indústria automotiva. A última nota de hoje é uma nota sobre o que aqui no podcast a gente trata como Blockchain for Good, ou Blockchain do Bem, e é o anúncio da Algorand, que é uma empresa que produz tecnologias blockchain e idealizou uma rede com o objetivo de que seja a mais eficiente e mais ecologicamente adequada rede blockchain, e anunciou uma parceria com a empresa Climate Trade, que é líder em transparência e rastreabilidade de emissões de CO2,
e vão integrar a tecnologia blockchain, aprimorando os esforços para eficiência e sustentabilidade de uso do blockchain em empresas no mundo inteiro. A ideia aqui é que o blockchain da Algorand, que é um blockchain que usa um consenso de Proof of Stake, no português aí a prova de participação, e foi concebida desde o início como uma blockchain com baixa pegada de carbono. A ideia é que, como o algoritmo de consenso não é baseado em algoritmos como os de Proof of Work, que é a prova de trabalho, que tem um uso de energia mais acentuado, a ideia é que a demanda computacional dessa rede blockchain ela seja mínima, né? A demanda por eletricidade seja mínima, e é algo que a Algorand vem fazendo a cada versão dessa blockchain, né? Realmente reduzindo esse footprint, né? Essa pegada. A energia necessária para a execução de um nó na rede é marginal e pode inclusive ser administrada por um dispositivo como um Raspberry Pi, que é um dispositivo super simples, de baixíssimo poder computacional. Então essa rede aqui permite que você rode um nó, né, em um processador Raspberry Pi, quando nas outras blockchains você precisa de placas de vídeo super sofisticadas para rodar os algoritmos de consenso. A ideia aqui é muito menos geração de pegada de carbono, né? E as primeiras análises feitas com essa versão da Algorand, da rede da Algorand, é um footprint 2 milhões de vezes menor em termos de emissão comparado a uma rede tradicional. A ideia aqui é que com essa parceria não só isso fique mais transparente, mas também que a adoção dessa rede seja mais acelerada, com mais velocidade, né? Observando agora essa potencial operação em um nível de carbono que eles julgam aqui que pode ser até negativo, né? Retirar carbono da atmosfera para promover o crescimento desse tipo de tecnologia blockchain praticamente verde aqui, né? Então, no objetivo de alcançar essa rede com carbono negativo, eles vão implantar agora, através da parceria, um oráculo. Um oráculo é um dispositivo de dados fora da blockchain, que autentica contra a blockchain e permite que se acessem dados externos, off-chain, né? É um oráculo de sustentabilidade que vai autenticar a pegada de carbono da Algorand durante cada período, né, de definição de blocos. E a ideia é que com os smart contracts a Algorand vai bloqueando créditos de carbono equivalentes conforme esses créditos forem sendo consumidos pela própria rede, ou seja, uma fonte externa de carbono, né, de crédito de carbono, e a rede em si resolve o seu próprio carbon offset através desse oráculo. Interessante a solução, não dá para saber se nesse momento ela realmente vai funcionar como está descrito aqui, mas o plano parece ser bastante interessante. São empresas com bastante credibilidade nesse espaço e é sempre uma discussão curiosa, né? Os maximalistas do Bitcoin defendem uma posição de não neutralidade de carbono, mas que tem a equivalência com outras formas de geração e consumo monetário, o que eu acho que é uma defesa bastante inteligente. E também tem os detratores, né, que dizem que o Bitcoin ou as criptomoedas em geral são grandes ofensores da pegada de carbono no mundo. Acho que essa aqui é uma resposta potencial para a gente ver como as tecnologias vão avançar, de modo que elas na própria execução possam garantir a sua neutralidade de carbono. Bastante interessante, a gente vai continuar acompanhando aqui neste bloco de Blockchain for Good. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Numis, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com, no Instagram Block Drops Podcast e no Twitter Block Drops Pod.